Pessoal, o Vasco conseguiu aprovar na Justiça do Rio a centralização de execuções de dívidas trabalhistas e dívidas comuns. Vamos entender o que isso significa. Isso é um ponto muito importante, uma coisa muito positiva para o Vasco, né? O Vasco foi o primeiro clube a entrar com esse tipo de ação, a propor esse tipo de arranjo, que já está previsto em legislação, mas nenhum outro time ainda tem isso. Mas o que significa essa centralização? Por que isso é uma coisa positiva? Bem, o Vasco tem 223 milhões de reais em dívida neste momento. Já é uma dívida que diminuiu, tá? Já foi maior no passado, ainda é uma dívida muito grande, porém. Mas o grande problema é que você tem, na verdade, vários processos rodando em paralelo. E daí o que acontece? Cada juiz determina a penhora do bem para tentar tirar o dinheiro do Vasco para acertar aquele processo particular. Só que o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo muita confusão. Às vezes um juiz determina a penhora de metade do valor de um jogo, aí o outro determina a penhora de metade também, e o terceiro determina a penhora de metade. E aí como é que faz? Porque não tem 3 metades do jogo, né? Já penhorou tudo que podia penhorar, enfim. E sem contar que na hora que penhora todo o valor de um jogo, todo o valor de uma transferência, isso prejudica muito o Vasco, porque asfixia o Vasco no final das contas, né? Então o Vasco não pode deixar de pagar as dívidas dele, são dívidas reconhecidas na justiça, ele tem que pagar isso, mas por outro lado ele quer uma forma organizada de pagar essas dívidas. Então o que ficou estabelecido? Que 20% da receita mensal do clube vai para o pagamento dessas dívidas. Então agora, todas as dívidas de todos os processos que o Vasco está correndo, isso tudo cai numa fonte só de pagamento, que são esses 20%, até o dia que tudo tiver quitado. Isso é muito melhor para o Vasco, por quê? Porque passa a ser previsível. Antes ele não sabia, você pode estar tudo funcionando direitinho e de repente chega uma penhora enorme, tira dinheiro da conta do banco, e aí é uma dor de cabeça danada, ele não tem dinheiro para pagar funcionário, não tem dinheiro para pagar fornecedor. Então criava esse clima de incerteza que é enorme e que prejudicou muito o Vasco no passado, né? Outros times brasileiros também têm dívidas grandes, aliás, praticamente todos os times brasileiros têm dívidas enormes, e esse regime diferenciado foi aprovado pela Justiça, passa a valer a partir de agora. Então vale não só para as dívidas passadas, mas também para as dívidas futuras, que vão vir a acontecer no futuro. De qualquer forma, o Vasco se garante que no máximo 20% da renda dele vai ser direcionada para esse tipo de coisa. Ele ganha previsibilidade, no final das contas essa é a palavra, né? Evita essa corrida, essa briga de um monte de gente tentando tirar dinheiro do Vasco ao mesmo tempo, aí não sabe se esse mês vai ter penhora, não vai ter penhora, enfim, essa é a grande vantagem desse tipo de coisa. Como eu falei, o pessoal do SAF já está ciente disso, isso foi aprovado com eles, inclusive o fato de entrar o SAF é algo que deu a garantia para o judiciário brasileiro de que o Vasco iria cumprir esse tipo de situação, né? Então é uma grande notícia para o Vasco da Gama e para os times em geral, porque o que acontece, isso é um problema de todos os times, né? Esse negócio de bloqueio, penhora, que de repente vem a penhora, o cara consegue. E veja, no final das contas, o Vasco está devendo para a pessoa tem o direito de cobrar isso do Vasco, né? Só que quando faz a penhora, no caso, acaba prejudicando muito o time, porque às vezes pega um dinheiro que não estava preparado ali no orçamento do Vasco para perder aquela grana. No final das contas, foi feito esse plano de execução. Os 6 meses do plano, a lista de pagamento vai ser organizada pelos credores, então os credores aí com os juízes vão chegar ao acordo de como é que é a lista de pagamentos, né? E daí o Vasco não precisa se preocupar com isso, o Vasco todo mês 20% da renda vai lá para essa lista, vai pagando as coisas antigas, as coisas novas, qual que vai ser o critério, vai ser quem vai primeiro, o mais antigo paga primeiro, que aí isso aí é problema da justiça, a justiça vai resolver lá com os credores e resolve é a primeira oportunidade a ser aprovada no país, mas eu acredito que muitos outros times brasileiros vão acabar correndo atrás disso, porque, como eu disse, está todo mundo endividado e todo mundo tem interesse em ter uma execução mais previsível disso daí, né? Aí você pode falar assim, mas a SAF não ia pagar todas as dívidas do Vasco? Essa não é a melhor forma. É muito melhor para o Vasco ficar pagando desse jeito, porque essa dívida ela já existe, ele vai ter que pagar mesmo. Então é melhor ir pagando 20% por mês até acabar tudo, e pegar esse dinheiro e investir no clube, né? Essa grana toda que vai entrar aí do SAF, investir no clube, investir em contratação e coisa e tal. Parece que vem coisa boa aí, hein? Vamos falar sobre a SAF outro dia.
Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal.